do Senhor, galerinha louca por Jesus, Pastor Cabral na área, e hoje nós temos um vídeo muito bom, muito legal para você. Nos fizeram algumas perguntas acerca de vida após a morte. A primeira pergunta é: a vida após a morte? Então já quero responder para você de imediato. Sim, há vida após a morte. E me fizeram algumas perguntas, e dessas perguntas a gente selecionou 5 perguntas para a gente responder sobre esse tema, vida após a morte. Eu sei que ele é um tema muito polêmico, eu sei que pouco se é falado sobre isso, a gente está muito mais acostumado com o tema acerca de salvação, a gente está muito mais acostumado com o tema de arrebatamento, grande tribulação e por aí vai. Mas vida após a morte é um tema que não é muito abordado em alguns estudos por aí. Então hoje eu quero que você entenda que essas 5 perguntas podem ser as perguntas que vocês estão fazendo e que você tem dúvida. E a primeira pergunta que nos fizeram é: o que é a morte? Então eu já quero responder para você. A morte é a separação da alma do corpo e do espírito. Então o que acontece? O espírito, ele vai a Deus, porque é o sopro de Deus na vida do homem. O espírito vai a Deus. A alma também vai a Deus. Por quê? Porque essa alma está aguardando o dia em que Jesus volta para arrebatar a igreja, como está escrito em Tessalonicenses, que os mares, a terra, terão que devolver esses corpos para o dia do juízo. Então a morte é essa separação, se desmembra. Então esse corpo volta para a terra, como a Bíblia diz: do pó da terra nós viemos, para o pó da terra nós voltaremos. Então esse corpo volta para o pó da terra, essa alma e esse espírito vai até a Deus e fica ali aguardando o dia do juízo. Então isso é o que significa morte. A segunda pergunta que nos fizeram é: o que acontece com um crente quando ele morre? Aqui eu quero colocar um parênteses. Nós não estamos falando do tributo salvação. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de um crente que morre salvo em Jesus. Nós não vamos abordar esse tema de salvação porque ele é mais complexo ainda e nós vamos precisar de outro vídeo para falar sobre esse tema. Então o tema que eu estou falando com vocês aqui é vida após a morte. Então um crente salvo. Então nós estamos falando aqui de um crente salvo. Quando esse crente salvo morre, o que acontece com esse crente salvo? A alma desse crente salvo, ela vai imediatamente a Deus. Ela vai encontrar Deus, aguardar esse dia do juízo. Então, quando um cristão salvo em Jesus venha morrer, esse cristão tem a sua alma indo de encontro direto a Jesus, tá? Então, crava isso aí, anota isso aí, porque isso é extremamente importante, tá? Aí a outra pergunta que nos fizeram é, já a consequência dessa pergunta: quando alguém descrente morre, ou seja, quando alguém condenado morre, volta a dizer para não confundir a sua cabeça, nós não estamos falando aqui do mérito de salvação, nós estamos falando aqui sobre acontecimento, sobre fato. Então, por exemplo, o cristão salvo morre, a sua alma vai de encontro a Deus, e um descrente morre e ele é condenado. Então, do mesmo jeito que a alma desse cristão, ela vai até a Deus aguardar o juízo, a alma desse que foi condenado também vai direto ao inferno para aguardar o juízo. Poxa, pastor, mas a alma dele vai direto para o inferno aguardar o juízo? Sim, a alma dele também vai direto ao inferno aguardar o juízo. A próxima pergunta que nos fizeram é: existe consciência após a morte? Isso aqui é um tema bem legal para a gente poder bater um papo, para a gente poder conversar. Sim, existe consciência na alma. Muita gente já falou e a gente já ouviu bastante coisa sobre isso. Tem muita gente que chegou e falou assim: não, porque quando você morre, você vai para o céu e você não lembra de nada, você não tem consciência de nada, lá é tudo novo, lá não tem, ninguém se lembra quem é você não vai saber quem é pai, mãe, etc e tal. Gente, vamos pôr um pé no breque nisso aqui, porque isso aqui tá virando uma confusão, um balaio de gato, uma bagunça na cabeça de um monte de gente que daqui a pouco ninguém sabe mais o que está acontecendo. Primeira coisa que nós precisamos entender: consciência. A consciência é memória. A alma tem memória? Sim, a alma tem memória. Então quando esse cristão, ele vai de encontro a Deus, tem memória. Então vamos lá, se nós não temos consciência depois que nós venhamos morrer, e a gente não se lembra de nada, nem do que está acontecendo, o que nós vamos fazer com a parábola do rico e do Lázaro? Quando Jesus narra essa história do rico e do Lázaro, narra-se a história da seguinte forma: o rico morre e ele vai direto para o Hades,
ele vai direto para o inferno, ele vai direto, a sua alma vai direto para esse lugar de tormento. Quando Lázaro morre, ele vai direto para o seio de Abraão, ou seja, um lugar de descanso. No momento dessa morte, é um abismo que separa os dois. Então o que acontece? O rico olha para Abraão e diz: pai Abraão, peça para que Lázaro molhe a ponta do seu dedo na água e coloque na minha língua para que refresque a minha boca. E o que Abraão responde para ele? Nós que estamos aqui não podemos ir até aí, porque é um abismo entre nós. Então ele começa a dizer e ele começa a falar: pai Abraão, permita então que Lázaro vá até os meus parentes e diga para eles que existe o inferno. O que Abraão responde para ele? Se eles já tiveram Moisés e os profetas e não creram, não adianta nós irmos até aí. Então o que Abraão estava dizendo para o rico? Não existe nesse momento ninguém ir até os seus parentes para poder falar acerca de salvação, porque é um abismo que os separa. Agora, qual que era a consciência do rico? Que ele havia estado naquele lugar de tormenta pelas escolhas que ele fez e que ele tinha parentes que precisava ir até lá e precisava ser avisado. Isso é consciência. O que a Bíblia fala também no livro de Apocalipse, a partir do capítulo 5, que debaixo do trono do Senhor, quando ele abre um dos selos, existe os mártires que morreram em prol do Evangelho, que clamam. O que eles fazem? Eles clamam. O clamor é gritar. Clamam de dia e de noite dizendo: Senhor, até quando estaremos aqui? Quando tu vingarás aqueles que fizeram isso conosco? Ou seja, nós estamos falando de mártires que estão debaixo do trono do Senhor, clamando e que estão pedindo justiça. Se isso não é consciência, meus caros, eu não sei dizer para você o que é consciência. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente ouve, porque existe consciência sim. Então, se nós morremos salvos em Jesus, nós vamos lembrar de muitas coisas sim. E se nós somos condenados, nós também lembraremos de muitas coisas sim. Tá? Então existe consciência na alma aguardando esse juízo. A pergunta que nos fizeram, de número 5, é uma pergunta mais polêmica e mais hard, e eu sei que isso aqui pode gerar muitos comentários no vídeo, tá bom? A pergunta é possível se comunicar com mortos? E aí a gente vai colocar um ponto de interrogação. Se é possível se comunicar com mortos, até é possível. A questão é, tem resposta? A outra pergunta é, de quem é a resposta? Então o que eu quero deixar claro para você? Primeiro que a Bíblia diz que cabe ao homem morrer apenas uma vez. Eu quero me ater para você ali na mesma parábola do rico e do Lázaro. Quando o rico olha para Abraão e diz assim: Abraão, peça para que o Lázaro ele vá até os meus irmãos e diga para eles o que existe aqui. E Abraão disse para ele: não tem condições dele sair daqui para ir até os seus irmãos. Por quê? Porque nesse momento Abraão estava dizendo que não havia comunicação entre mortos e vivos. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes que a sabedoria daquele que está morto se perde com o tempo e que ele nada sabe e nada pode. Também diz uma certa feita que Jesus está caminhando e ele está junto com os seus discípulos e alguém diz assim: bom mestre, deixe que eu vá até os meus parentes avisá-los. Jesus olha para ele e diz assim: deixa eu ir até lá e enterrar os meus parentes. E Jesus disse assim: deixa que os mortos cuidem dos mortos. Então o que nós precisamos entender? Não há comunicação entre vivos e mortos. E isso é um perigo. Porque a Bíblia diz que o diabo se vestiria até de um anjo de luz para enganar aqueles que são escolhidos. Então nós temos que estar atento, porque Deus, Ele conhece a nossa dor, a dor da nossa perca, só que o diabo também sabe disso. E muitas vezes ele pode se aproveitar desse momento de tristeza, da perca de um ente querido, para gerar isso aí, essa comunicação. Mas como a Bíblia diz, há um abismo entre nós. Então esse que está morto tem consciência, mas não pode voltar. E nós não podemos nos comunicar. Por quê? Porque a Bíblia, ela repudia, ela literalmente repudia
o ato da necromancia. E o que é necromancia? Necromancia é o falar com os mortos. Então a Bíblia repudia isso. Então nós temos que estar atento sobre isso. Essas foram as 5 perguntas que nos fizeram acerca de vida após a morte. Eu tenho certeza que essas perguntas esclarecem muita coisa na sua mente. Nós vamos vir com outros temas e se você quer dar uma sugestão de um tema, coloca nos comentários desse vídeo que eu sei que vai ser muito bom, tá? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa um joinha, ativa o sininho se você quiser e se inscrever no canal não paga, é totalmente de graça e pela graça, e você vai ajudar com que esse canal ele cresça. Cresça para quê? Para que esse evangelho chegue a muitas e muitas e muitas pessoas. Eu sou o Pastor Cabral, esse canal aqui é o Fala Cabral e nós estamos dispostos a te ouvir e responder as suas perguntas, porque perguntar não ofende. Deus abençoe. Tchau.